Olá pessoal, vamos estar falando agora nesse vídeo sobre a diferença de comportamento do motor ciclo Otto e do motor ciclo diesel. Ambos são máquinas térmicas e são consideradas máquinas térmicas justamente porque eles aproveitam a energia química dos seus combustíveis para então, através dessa energia química calorífica, poder então realizar trabalho mecânico, tá? E aí cada motor vai fazer isso de acordo com as suas características construtivas. Porém, o objetivo aqui é falar do comportamento de ambos combustíveis, tá? É muito comum a gente falar o motor a combustão, o motor a explosão, e aí às vezes fica uma dúvida: a explosão é a combustão? Qual a diferença? Qual a característica que existe entre ambos? O que significa exatamente isso? Então nós vamos seguir aqui rapidamente o raciocínio. Primeiro que o motor ciclo Otto, ele admite para dentro do motor uma mistura explosiva. Então ele admite oxigênio e combustível junto para dentro do cilindro. Então quando o cilindro se desloca do PMS para o PMI com a válvula de admissão aberta, tá? E a válvula de exaustão fechada, o que acontece? Acontece então a admissão para dentro do cilindro de uma mistura explosiva, oxigênio e combustível juntos, sendo então admitido. Já no ciclo Otto, a admissão é somente de ar, ou seja, oxigênio. Está admitindo evidentemente a mistura que existe na atmosfera, né? Oxigênio, nitrogênio e 1% de gases nobres. Então, admite essa mistura que é nitrogênio, oxigênio e gases nobres, mas o objetivo é o oxigênio. Mas não é uma mistura explosiva. Totalmente diferente. Na realidade, o ciclo Otto vai ter uma mistura explosiva. O ciclo diesel, na admissão, quando o pistão atinge o PMI, ele tem, nessa mistura, aqui ele vai ter 78% de nitrogênio, que é o nitrogênio que está na atmosfera. 78% é nitrogênio. E aí então começa-se a compressão agora dessa mistura. Então vai se comprimir e então atinge-se o final de compressão com ambas as válvulas fechadas, válvula de descarga e válvula de admissão fechada. Através da compressão ocorre uma elevação de temperatura. Pela lei da termodinâmica, eleva-se a pressão, eleva-se a temperatura e vice-versa, em um sistema fechado. Porém, no ciclo Otto, a gente comprimiu uma mistura explosiva. Já no ciclo diesel, a gente comprimiu oxigênio. Porém, essa mistura explosiva no ciclo Otto, ela não explode. Ela não entra em combustão, em explosão, porque não existe temperatura suficiente para atingir a ignição desse combustível. Já no ciclo diesel, só tem oxigênio, porém existe uma elevada temperatura, justamente somente pelo comportamento geométrico, físico, que é a taxa de compressão. A taxa de compressão no motor diesel é muito elevada em comparação ao motor ciclo Otto.
Então, no final da compressão do motor diesel, existe uma elevada temperatura e é uma temperatura ideal para a ignição do combustível diesel que será injetado. Só que esse combustível diesel vai ser injetado por quem? Vai ser injetado pelo componente bico injetor. Então nós temos aqui uma unidade bomba e bico na mesma carcaça, onde essa parte aqui é o elemento do bico, é o elemento injetor. Então ele vai injetar, vai pulverizar, vai automatizar, dependendo da tecnologia envolvida, o combustível em partículas ou em átomos para o interior da câmara de combustão, que já está na temperatura de ignição do combustível diesel. Aí o que acontece? Acontece então uma reação em cadeia, uma mistura ideal deste combustível e a combustão se propaga em direção à cabeça do pistão. E à medida que essa combustão vai se propagando, ela vai empurrando o pistão com muita energia para baixo. Então o que acontece com a característica da combustão? Ela é espontânea, porque ela é fruto da compressão que elevou-se a temperatura e se injetou o combustível e houve uma propagação. Então a combustão vai acontecendo, ela vai se propagando. Já no ciclo Otto, eu tenho uma mistura explosiva. Se eu tenho uma mistura explosiva, é a mesma coisa da nossa casa. Imagina que a gente esqueceu o gás ligado, está com gás, tem oxigênio, e de repente a gente liga a luz, vai acontecer uma explosão. Então é a mesma coisa. Então eu tenho aqui oxigênio, tenho combustível e tenho temperatura. Porém a temperatura ela é baixa, ela não é temperatura para fazer a ignição. E aí o que eu preciso? Eu preciso da centelha elétrica. Aí é onde entra a vela de ignição, ok? E vai ocorrer uma centelha elétrica para que ocorra a explosão. Porque a explosão, ela é forçada, é uma queima forçada. E ela é com alta velocidade, ela não é lenta. Então, o motor ciclo diesel, ele é chamado de motor a combustão lenta. O motor ciclo Otto é caracterizado por uma característica de queima rápida, tá? Ou seja, ele é chamado de, didaticamente, de queima lenta e queima rápida. Então, ciclo Otto, explosão, ciclo diesel, combustão. Ciclo diesel, a combustão se propaga. Ciclo Otto, ocorre uma explosão com muita rapidez, ok? E aí o rendimento, evidentemente, em uma mesma mistura, quantidade de mistura em um mesmo espaço, a potência vai ser muito maior da queima do ciclo diesel, porque ele se propaga. Então ele vai ter maior rendimento térmico. Já o ciclo Otto, se for o mesmo volume, mesmas medidas, mesmas características, o que vai acontecer? Vai ter maior velocidade, tá? Então vai ter maior velocidade porque a explosão ela é mais veloz que a combustão em sua queima. Nos livros mais antigos de máquinas térmicas, caracterizavam os motores ciclo Otto de motores com queima lenta ou combustão lenta, chamada de explosão, e os motores ciclo diesel chamado de queima rápida. Queima rápida, ciclo Otto, e queima lenta, ciclo diesel. Então, o ciclo diesel eram chamados de queima lenta e os ciclo Otto de queima rápida. Queima rápida, explosão. Queima lenta,
combustão. Combustão se propaga com melhor rendimento térmico, maior força e maior rendimento térmico, então maior potência. Já a explosão mais veloz, mais rápida, tá? Com alta rapidez e é mais utilizado para velocidade e não muita potência, tá? Por isso é uma também das características de uma comparação, se for fisicamente. Agora, algo que é só para a gente corrigir algo que acontece. As pessoas às vezes falam que o motor está com baixa taxa de compressão. Não, ele está com baixa compressão. A taxa é a mesma, porque a taxa é um espaço geométrico. A taxa é uma relação geométrica. Eu tenho um espaço inicial aonde eu admito e eu tenho um espaço final aonde se comprimiu. Quantas vezes o espaço inicial é maior em comparação ao espaço final que se comprimiu, ou quantas vezes o espaço final é menor em comparação ao espaço inicial. Isso é taxa de compressão. Então a taxa de compressão ela não muda. O que muda é o valor da compressão medida caso tenha vazamento. Se o valor da compressão baixa, porque tem vazamento, ambos os motores vão ter dificuldade de partida, vão fumaçar e vão ter perda de potência.